18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Um salve para a galera que nos assiste nas redes sociais no @18horasnews, no YouTube, também no Instagram. A partir de agora, eu, Karime Leão e Artemisa Gadelha aqui no 18 horas. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime Leão. Segundou, vamos iniciar essa semana cheia de energia e você na nossa companhia. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos aos destaques do 18 horas de hoje. O resultado das eleições 2022. Vamos ter segundo turno para presidente e para governador do Amazonas. E na Assembleia Legislativa do Amazonas, 14 deputados se reelegeram e outros 10 aparecem na nova composição. Balanço do TRE, 64 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas em todo o estado. E o voto em papel numa sessão eleitoral do Amazonas atrasa a conclusão da apuração das eleições de 2022 no Brasil. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 3 de outubro, e o ano é 2022. Você está ouvindo 18 horas. E o Brasil foi às urnas neste domingo para escolher presidente da República, governador, senador, além de deputados federal e estadual. O resultado confirmou o segundo turno para presidente da República e aqui para o governo do Amazonas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, terminou com 48,43% dos votos válidos. E o presidente Jair Bolsonaro, do PL, registrou 43,20%. O segundo turno das eleições acontece no próximo dia 30, agora de outubro, né, Artemisa? Isso mesmo, Karime. Aqui no Amazonas, o segundo turno para governador acontece entre os candidatos Wilson Lima, do União Brasil, que ficou com 42,80% dos votos, e Eduardo Braga, do MDB, que registrou 21% dos votos válidos. E logo depois da confirmação do segundo turno, o Wilson Lima se pronunciou em coletiva e fez agradecimentos. Já o candidato Eduardo Braga pediu apoio dos demais candidatos que disputaram o primeiro turno das eleições. Vamos acompanhar agora na reportagem de Odinei Araújo. Após o resultado das urnas na noite de ontem, o governador Wilson Lima reuniu a imprensa para falar dos próximos passos da campanha no segundo turno, marcado para o próximo dia 30 de outubro. O resultado das urnas no Amazonas receberá influência direta da polarização da briga entre Bolsonaro e Lula. É que o Wilson Lima é o candidato do presidente no estado e Eduardo Braga é o candidato de Lula. O Wilson Lima, candidato à reeleição, agradeceu os mais de 819 mil votos recebidos e disse que são resultados de muito trabalho. O Wilson Lima também falou sobre seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro nesse segundo turno e de novas alianças políticas. Eu apoio o presidente Bolsonaro e vou seguir apoiando o presidente Bolsonaro. Faço isso desde 2019, quando assumi o mandato, e naturalmente que vou manter a minha coerência. E a nossa campanha no segundo turno, ela não vai ser diferente do que a gente fez no primeiro turno, não. Mas todos aqueles que estiverem dispostos a contribuir com esse projeto, que não é um projeto do governador Wilson Lima, não é um projeto do Tadeu, é um projeto do povo do Amazonas. O senador Eduardo Braga também agradeceu os mais de 400 mil votos recebidos e as lideranças do interior do Amazonas que o ajudaram a chegar no segundo turno. Conseguimos! E o povo disse uma coisa muito claramente nesta eleição do primeiro turno. Majoritariamente, o povo do Amazonas disse que não quer que este governo continue por mais 4 anos. E nós vamos começar o segundo turno conversando com os companheiros que disputaram o primeiro turno conosco. Já falei com o amazonino hoje à noite. Já falei com o Humberto Miquiles hoje à noite. Já liguei para o Ricardo Nicolau. Estamos marcando para conversar.
Ou seja, nós queremos conversar com todos. Wilson Lima, atual governador do estado do Partido União Brasil, tem 46 anos, é casado e nasceu na cidade de Santarém, no Pará. Seu candidato a vice-governador é Tadeu de Souza, do Avante. Wilson Lima ganhou destaque ao apresentar o programa Alô Amazonas em uma TV local e se elegeu governador pelo PSC no pleito de 2018. Em setembro do ano passado, se tornou réu no Supremo Tribunal de Justiça por supostos crimes praticados na pandemia. Eduardo Braga, do MDB, tem 61 anos, é casado e atualmente representa o Amazonas no Senado Federal. Nascido em Belém, no Pará, sua candidata a vice-governadora é Anne Carolina de Souza, do PT. Braga já foi governador do Amazonas em 2006 e eleito senador nos anos de 2010 e 2018. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E para analisar esse resultado da eleição aqui no Amazonas, vamos conversar agora com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento. Muito boa noite, professor. Seja bem-vindo ao que é o 18 Horas. Então, como é que o senhor analisa esse resultado? No Amazonas, o candidato Lula ficou com a maioria dos votos, 49,57% dos votos, e Bolsonaro com 42,81%. Para o governo do Amazonas, Wilson Lima fechou com 42,80%. E Eduardo Braga com 21% dos votos. Como é que o senhor analisa aí que aconteceu esse resultado, esse primeiro turno das eleições aqui no Amazonas, professor? Boa noite, Karim, Temisa, ouvintes da rádio. Eu penso que tem um elemento importante que a gente precisa considerar. O primeiro deles é que as eleições ocorreram. E as eleições ocorreram com a temperatura e pressão, eu diria, um pouco acima do esperado, do necessário, mas ocorreu. A gente tinha, meados desse ano, havia um risco e havia ameaças sistemáticas do Bolsonaro em melar o processo eleitoral. Você pega as falas dele ontem e hoje, todas elas validando o processo eleitoral. Isso é importante para a democracia brasileira. Em relação ao resultado final desse primeiro turno no Amazonas, considerando o Wilson Lima como candidato à reeleição, eu penso que tem um elemento importante, que a população está um pouco afetada, mas muito pouco afetada, para a trajetória e o desempenho do governador no estado. É um governador que tem o estado do Amazonas, que coloca o estado do Amazonas entre os estados com os piores rankings de violência no estado, nos últimos 3 anos e pouco. Parece que o eleitor não esteve atento para isso, né? O eleitor também não tem estado atento para um volume assustador de dinheiro que o governo Wilson Lima tem gasto em publicidade e propaganda. Quer dizer, publicidade e propaganda de uma gestão que é fake news, digamos assim, né? A publicidade e propaganda do governo Wilson Lima em relação à segurança pública só existe nos outdoors. Por outro lado, eu tenho traz uma relativa surpresa com a vitória do Eduardo Braga sobre o Amazonino Mendes. E essa vitória, digamos assim, ela é importante do ponto de vista do jogo democrático e do cenário político, mas é muito mais resultado de um Amazonino Mendes fragilizado. É um homem com uma idade avançada, mas isso não seria um problema. A gente teve em São Paulo, por exemplo, Luiz Erundina com mais de 80 anos, Suplicy com quase 80 anos, mais de 80 anos, seriam eleitos muito bem votados em São Paulo. Então o problema não é a idade do amazonino, mas é o fato de ele estar muito debilitado do ponto de vista da percepção da população. Eu acho que isso foi um aspecto que contribuiu para o avanço do Eduardo Braga. E um outro aspecto importante que não pode perder de vista é que a aliança com o Partido dos Trabalhadores e os partidos da federação contribuíram de forma decisiva para a obtenção de voto tanto para o Eduardo Braga quanto para o Omar Aziz. Se a gente olhar o Omar ganhou a vaga do Senado, manteve a sua vaga no Senado, uma diferença de voto muito pequena. O que vai fazer com que esses dois
políticos importantes no Estado que saíram, pediram voto para o Lula, etc., reposicionem de forma mais clara a defesa da candidatura do Lula no segundo turno e, obviamente, vai dialogar mais e de forma mais estreita com o Partido dos Trabalhadores e com os demais partidos da federação na direção de fazer um segundo turno, fortalecendo aí a candidatura do Eduardo Braga. Professor, na última eleição... Perdão, pode continuar. Em relação à eleição para federal, acho que tem para a presidência da República, acho que tem 2 elementos importantes para considerar. Às vezes as pessoas dizem assim, a pesquisa errou. A pesquisa, ela é uma percepção, é uma fotografia de um determinado momento político, um determinado histórico. Eu sempre falei que as pesquisas eleitorais para cargos majoritários são mais fáceis de você selecionar, você faz resultado. Você olha o presidente Lula, as pesquisas todas diziam que ele teria entre 47 e 51% dos votos válidos. Ele teve 49,5% no Amazonas e no Brasil 48 alguma coisa. Faltou 1,5% para ele passar, para ele ganhar a eleição no primeiro turno, como as pesquisas indicavam. As pesquisas também indicavam que o Bolsonaro ficaria em segundo lugar e a diferença da margem de erro, eu acho que tem um elemento que a gente precisa considerar. Tem uma parte do eleitorado do Bolsonaro que não quis responder às pesquisas com uma espécie de vergonha. Eu vou votar no Bolsonaro, mas eu não vou assumir isso publicamente. Isso pode ajudar a explicar a votação importante que ele teve, que explica também a ascensão importante, vertiginosa da área da centro-direita, da extrema-direita brasileira. Isso é meio preocupante. Isso é preocupante porque o eleitor, eu tenho a absoluta convicção de que o eleitor não está esclarecido sobre o que significa eleger, por exemplo, uma bancada do Amazonas com o perfil que está, deixando de fora, por exemplo, o Zé Ricardo. Né? O Zé Ricardo era o único deputado federal que defendia as bandeiras populares. Né? O único que tinha uma gestão ética e transparente, que não comprou voto, etc., ficou de fora. Isso vai ter um rebatimento direto na vida das pessoas. Né? Quem fiscalizava a gestão pública era dos 8 deputados federais, era o Zé Ricardo, que ficou de fora. Então, vamos ver como é que a população vai perceber isso em relação ao voto e as consequências desse voto. Eu sempre falo, o voto tem consequências. Professor, na última eleição nós tivemos a vitória do chamado Novo. E nessa eleição, podemos dizer que é a eleição, inclusive, do poder da máquina? Eu acho que tem um elemento que precisa considerar. A máquina pública está funcionando vergonhosamente com o silêncio irresponsável e criminoso do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais. O governo acabou de anunciar, o governo Bolsonaro, que vai antecipar pagamentos de Bolsa Família, benefícios. Isso é crime eleitoral, descarado. E o Ministério Público Federal faz de conta que está tudo bem, ele está como se estivesse num voo de brigadeiro com céu azul. Né? Isso é crime eleitoral, não tem outro nome. E esse é um aspecto que precisa ser denunciado. Um outro aspecto importante é os governos, a reeleição tem mostrado que não é possível mais o Brasil optar por esse modelo de eleição, com reeleição, porque os governantes usam e abusam do poder público e os mecanismos, órgãos de controle que deveriam fazer o contrapeso, o que a gente chama na ciência política, fazer os freios e contrafreios, não tem funcionado. O Ministério Público do Estado não tem funcionado, o Ministério Público do Estado Federal muito menos, né? Os órgãos de controle não têm operado e os governos têm comprado voto, têm corrompido as estruturas eleitorais e que compromete a estrutura democrática. Agora, o que as eleições também mostram é que aquela ideia de eleger um novo para mudar, novo pelo novo, você troca 6 por meia dúzia, ou às vezes 6 por 4. O governo do Amazonas é exemplo disso. A gente colocou um novo
que é uma tragédia. O governador não consegue sequer executar o orçamento. Ou seja, ele tem dinheiro em caixa e não consegue gastar, porque não tem projeto para gastar. A gente não construiu, não tem nenhuma obra do governador do estado, à exceção da finalização da estrada Manaus-Manacapuru, que não é um projeto dele, era de outros candidatos anteriores. Ele não tem um projeto. Vai acabar o governo, ele não executou nenhuma obra. Não construiu escola, não fez aquela agenda que ele prometia, não fez. Comprou meia dúzia de carro de polícia, comprou meia dúzia de arma para policial, mas isso não resolve o problema da segurança pública, por exemplo, nem tampouco da saúde. Agora... E ainda comprou aparelho respirado. Ninguém pode esquecer, né? Que a gente passou no meio de uma pandemia. O estado do Amazonas foi o estado que teve mais que o dobro dos casos médios de casos de Covid grave, mortes. E o governo foi omisso quando não cometeu o crime, tanto que vocês disseram, ele está respondendo a um inquérito, é réu numa ação criminal, porque ele atentou contra os interesses da sociedade, fazendo compra irregular, com suspeita de superfaturamento, etc. Professor, e nesse processo ele é acusado de crimes como peculato, fraude à licitação, embaraço às investigações e de ser o mandante, o chefe de uma quadrilha, de um crime organizado aqui no estado do Amazonas. E, na sua opinião, nesse cenário, e ele também nas pesquisas, as pesquisas mostravam ele com alto índice de rejeição. Como é que nesse cenário, um candidato com esse peso, sendo acusado por crimes tão pesados, como é que ele conseguiu esse resultado na eleição? Como é que você analisa isso, professor? Olha, os prefeitos e vereadores de cidades pequenas do interior, a maioria das nossas cidades não tem orçamento próprio, então eles ficam reféns das transferências de recursos federais e estaduais para os municípios. Esses prefeitos, eles ficam de mãos atadas e são cooptados politicamente para fazer processo, para apoiar o candidato, tanto o presidente quanto o governador. Isso ficou claro nos municípios do interior, embora nas duas últimas semanas, a gente tenha visto uma ascensão importante de prefeituras que romperam com o governador, tanto que chamaram atos públicos pró-Lula há uma semana da eleição, 10 dias das eleições. Você viu aí vários municípios de prefeitos não são aliados ao PT, não são petistas, fizeram apoio, que está sinalizando que provavelmente o governador não tenha cumprido os acordos, né? Em política, quando você não cumpre acordo, os laços são rompidos, e num processo eleitoral pode ser fatal, sobretudo no segundo turno. Você tem aí dois candidatos que ficaram para trás, o Amazonino Mendes e o Ricardo Nicolau, que tiveram votações importantes e que agora é preciso ver como é que essas duas forças, tanto o Eduardo quanto o Wilson, serão capazes de fazer alianças e fazer acordo com esses dois candidatos que ficaram no processo eleitoral. Também, obviamente, Lula e Bolsonaro deverão voltar a conversar com o Amazonas para reafirmar posições, para buscar novas alianças. Enfim, vai ser um jogo bonito, que não seja violento, que não seja desleal. Por falar em deslealdade, é um aspecto que me chama muita atenção, que vocês todos da mídia brasileira, todos estão passando pano para o caso das fake news, que tem rolado sistematicamente. Uma coisa é alguém mentir num debate eleitoral, por exemplo, faz parte da existência humana a mentira. A fake news, Karime e ouvintes, ela é um outro tipo de mentira. É uma mentira que tem a função específica de causar dano ao outro. Percebe como que é diferente? Uma coisa é um crime. É um crime, mas ele é deslealdade, é um jogo desleal. É como se imagina você vai fazer um final de campeonato brasileiro, Flamengo e Vasco, Flamengo e Corinthians, e alguém vai lá e bota diurético, bota um remédio na comida de um dos dois times. O time vai entrar com diarreia, com
passando mal, não porque... E vai perder o jogo. Então é isso que a gente está falando E quem é que está produzindo fake news? É o Bolsonaro e a turma dele. A gente precisa dizer as coisas para exploração. Você não tem nenhuma fake news divulgada pelos campos chamado de esquerda. Quem está produzindo sistematicamente fake news é Bolsonaro. E o Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais seguem em silêncio, comeram a bio. Né? E eles vão prestar conta, a sociedade vai cobrar, mais cedo ou mais tarde vai cobrar. Embora, às vezes, essa cobrança é estranha, né? Você vê todos os envolvidos na gestão temerária que foi a Covid, com quase 800 mil pessoas mortas diretamente por Covid, foram agraciados pelo eleitor brasileiro. O Pazuello foi eleito no Rio de Janeiro, a Damares foi eleita na Bahia, em Brasília, né? Por muito pouco, o Coronel Menezes foi eleito em Manaus, no Amazonas, como senador da República. Moro foi eleito no Paraná, Dallagnol eleito no Paraná. Então, às vezes, o público, o eleitor, ele não consegue compreender o que implica essas votações. Porque você pega o discurso do eleitor, é um discurso... Eu cansei de ouvir muita gente nas minhas redes sociais, passaram o ano inteiro criticando o governo federal, criticando o governo do estado, criticando os políticos do Centrão que apoiam o governo federal e o governo do estado, e chegou agora na semana de votação, postaram apoio político e eleitoral para esses grupos. Eu digo, como que você passou o ano inteiro criticando e agora... não, é porque o meu patrão pediu, o meu secretário pediu, o pastor da igreja pediu. Bom, então você não se governa, você é governado, é isso? Professor, mediante esses seus exemplos, como nós podemos analisar aí o perfil do amazonense com esse resultado? É possível saber o que esse eleitor realmente quer de um governante? Em parte, você vai ter... Primeiro, você tem um perfil, uma parte do eleitorado, ele é conservador e ele é reacionário, no sentido político do termo, não é? Ele é a expressão do que o padre Júlio Lancelotti postou hoje nas redes sociais dele. É aquele sujeito que deseja que morra o faminto que está pedindo comida na rua. Né? Eu vi essa postagem hoje. Entende? É esse tipo de eleitor, é disso que se trata. É o cara que espanca a mulher, é o cara que espanca a criança, é o abusador de criança, é o que desvia dinheiro público, é esse sujeito. Então a população tem que entender que parte é essa. E uma outra parte são pessoas que têm uma percepção curta. Né? A percepção dela do ponto de vista político eleitoral é para amanhã. Então quem vai me comprar, quem vai me pagar pelo voto, eu voto. Eu não sei quem eu votei, eu não estou querendo me envolver com isso. Eu costumo dar um exemplo, Karime e Artemisa, que ajuda bem o eleitor a entender o que eu quero falar. Imagina aquele sujeito que tem uma bicicleta jogada no fundo de casa, lá no quintal, toda carcomida, sol e chuva. Alguém era dono da bicicleta, nem quer mais, deixa lá. Aí eu chego na casa dessa pessoa e digo, nossa, vocês têm uma bicicleta ali? De quem é? Tá aí. Pô, vocês não querem me dar ela, me vender? Não, Luiz, pega aí, ninguém quer essa porcaria, pode levar embora. E eu levo a bicicleta para casa porque eu tenho interesse na bicicleta. Aquelas pessoas não têm. O voto é mais ou menos a mesma coisa, como se fosse essa bicicleta. Para algumas pessoas ele vale muito, para outras não vale nada. Então, para o eleitor, cujo para ele o voto não vale nada, qualquer um que chegar e achar o voto lá no canto, carcomido, e pedir para ele dá. Porque ele não tem valor. Né? Diferente daquele eleitor que está consciente, esclarecido, pode ser de direita, de centro ou de esquerda, e que tem o camarada é capaz de sair daqui e atravessar o Rio Negro para votar, porque ele acha que é valorizar, é importante votar. Mas tem uma parte do eleitor vota porque é obrigatório. E alguém encosta ele num canto e diz, olha, vota aqui nos meus candidatos que eu vou te apoiar, ele vota em troca de alguma coisa que para ele é mais vantajoso. Você viu muito isso no interior do estado, né? Compra de voto em comunidades, compra daqui no estado, aqui no interior, o campo de voto, aquela prática odienta sempre, que é uma característica do brasileiro.
Agora, isso tudo não explica o processo. Tem uma outra parcela, que é essa gente que está sendo teleguiada. Eu tenho um morro de dó dessas pessoas, porque elas... Deus nos fez com tanta dignidade, com tanta capacidade de compreender o mundo. Nós somos os únicos bichos que somos capazes de compreender as coisas. Os animais fazem por instinto, nós compreendemos, correlacionamos. E aí essas pessoas se deixam governar por um pastor que mente para elas e ela sabe que está mentindo. Um pastor que está falando em Cristo, que não tem uma prática cristã. Mas essas pessoas se deixam governar e votam no pastor, porque essas pessoas, elas precisam se sentir pertencentes. São pessoas que estão excluídas de vários fragmentos da sociedade. Elas são excluídas. Então, na igreja, no templo, ali elas se sentem que pertencem a alguma coisa. Então, para continuar se sentindo acolhidas e pertencentes a uma comunidade, que é aquela comunidade religiosa, ela pega aquele voto que eu falei que não valia muita coisa e entrega a pedido do pastor, que vai eleger essa bancada federal, que é espantosa. Ela só não é. Eu dizia que a bancada atual era ruim, essa vai ser pior. E a seguir cenas dos próximos capítulos, não é, professor? E a seguir cenas do próximo capítulo, porque no final das contas, o povo vai continuar tendo as suas dificuldades. Não tem nenhum projeto de geração de emprego e renda para o Estado. Né? A disputa estadual está em aberto. Acho que a população precisa acordar para isso. Ela precisa parar e pensar assim, o que é que esses candidatos oferecem? Eu sempre digo, se ele me oferecer alguma coisa, talvez eu ganhe. Mas se ele oferecer para o conjunto da sociedade, com certeza eu ganharei. E todos vamos ganhar. Todos vamos ganhar. Exato. O que eles estão oferecendo? Se eles estão oferecendo algo para o conjunto da sociedade, nós todos ganharemos. Mas se eles oferecem só para aquele ou para aquele outro grupo, alguém vai perder, que provavelmente vai ser você. Muitíssimo obrigada, professor, pela sua participação, conversando e analisando esse cenário tão difícil que é o eleitor brasileiro, o eleitor amazonense. Muito obrigada pela sua participação, conversando com a gente. Espero que os eleitores tenham ajudado a pensar um pouco. Sem dúvida. Obrigada, professor. Boa noite. Eu sou, obviamente, dono da verdade, mas é isso. Um abraço. Fica bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversamos com o professor sociólogo Luiz Antônio Nascimento, agora em Manaus, 6 horas e 27 minutos. Você está ouvindo 18 horas. E o Amazonas volta a ter crescimento na arrecadação em setembro. O total arrecadado na gestão de Wilson Lima até agora já chega a 89 bilhões e meio de reais. De acordo com o portal da Transparência, o Wilson Lima já é o governador que mais teve recursos para administrar em toda a história do Amazonas. Vamos aos detalhes na reportagem de Odinei Araújo. Se tem uma coisa que não faltou na administração Wilson Lima, foi dinheiro. Ele já é o governador do Amazonas que mais teve dinheiro para gastar em toda a história do estado. Para se ter uma ideia, na gestão do atual governo, a arrecadação já alcançou 89 bilhões e meio de reais, um recorde histórico no Amazonas. Somente em setembro, o Amazonas obteve receitas de 2 bilhões 180 milhões de reais, de acordo com o portal da Transparência do Estado. Foram quase 77 milhões de reais a mais do que em setembro de 2021, quando a arrecadação somou mais de 2 bilhões de reais. Além disso, de janeiro a setembro desse ano, o Estado já arrecadou 4 bilhões 140 milhões de reais a mais do que no mesmo período do ano passado. Ou seja, de acordo com o portal da Transparência, tem dinheiro. Mas conforme o sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, apesar de ser o governo mais rico de toda a história do estado, esse dinheiro não foi investido em obras no Amazonas. Bem, aí você vai dizer, olha, o governo do estado está com dinheiro na mão. Mas veja, qual é o problema desse governo que é o estado? A gente tem que reconhecer, o governo Wilson Lima é um governo muito ruim, né? É um governo que não tem projeto, um governo que não foi capaz de executar minimamente o plano de governo que ele apresentava. E era um plano de governo muito, muito incipiente, muito, como diz o caboclo, muito jitinho. Ele tem sido cobrado
Por exemplo, ele não foi capaz, com todo esse orçamento, não foi capaz de construir um hospital na cidade de Manaus, embora Manaus já tenha crescido em demasia. Apesar de toda essa arrecadação histórica e bilionária e de já ser o governador que até hoje teve mais dinheiro para investir, os números da gestão de Wilson Lima, no entanto, registram perdas financeiras em áreas de extrema importância, como na saúde, no social, na segurança pública e em educação, de acordo com pesquisas nacionais divulgadas nos últimos meses. A saúde no atual governo, por exemplo, foi marcada pelo maior número de mortes na pandemia, falta de oxigênio, compra superfaturada de respiradores que sequer serviam para doentes graves de Covid e que levaram o governador a ser réu acusado de dispensa irregular de licitação e até liderança em organização criminosa, entre outros crimes, junto ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. Já na segurança pública, o aumento nas execuções, corpos esquartejados e roubos seguidos de mortes levaram o Amazonas a se tornar em 2021, também no terceiro ano da gestão Wilson Lima, o estado brasileiro onde mais cresceram os registros de crimes violentos por 100 mil habitantes, com um aumento de 54% nas ocorrências, superando o índice nacional na comparação com 2020, como relembra o professor da UFAM. Um outro aspecto importante é em relação à segurança pública. A gente tem falado aí há quase 3 anos, né, das dificuldades que a sociedade amazonense tem enfrentado em relação à segurança pública. E você tem, não tem 1.000 soldados, 1.000 policiais militares atuando na cidade de Manaus, só para você ter uma ideia. O governo não tem uma política de enfrentamento do crime. E aí, quando as coisas apertam um pouco para ele bota meia dúzia de carros de polícia nas ruas da cidade, com os cones de plástico, com os giroflex girando, para aumentar a sensação de segurança da população. Isso funciona até um certo momento, depois não funciona mais. Já na área social, no terceiro ano da gestão Wilson Lima, o Amazonas registrou o maior percentual de pobreza de sua população dos últimos 10 anos, 51% de acordo com o mapa da nova pobreza, divulgado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, FGV Social. São mais de 2 milhões de pessoas nessa situação. Na educação, em 2021, o Amazonas foi o estado do Brasil com as menores médias do ensino médio em língua portuguesa e em matemática, segundo o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas fez um balanço do primeiro turno das eleições. O domingo foi marcado por longas filas nas sessões eleitorais e demora na apuração dos votos. 66 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas em todo o estado. Em 2 urnas, uma em Manaus, outra em Coari. O voto foi em papel e atrasou o resultado final da apuração em todo o país. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas divulgou os dados parciais das eleições de 2022 em todo o estado. Segundo o presidente do TRE no Amazonas, o desembargador Jorge Lins, apesar das filas em muitos locais de votação, o pleito aconteceu de forma segura e ordenada, com os eleitores conseguindo exercer seu direito ao voto e à cidadania. Em coletiva de imprensa, o presidente explicou que muitos fatores contribuíram para a formação das filas nas escolas eleitorais, entre elas a exigência da biometria, o número de candidatos para votar e o horário unificado de votação em todo o Brasil. As eleições deveriam encerrar às 4 da tarde no Amazonas, mas 12 municípios e algumas zonas eleitorais de Manaus alongaram a votação. Biometria, ela até um sistema que era para facilitar, nos surpreendeu, porque causou essa demora em virtude de termos essa pluralidade de cargos, de candidatos. Isso causava um certo atraso no eleitor durante a votação. E um outro fator que agora me vem também à memória foi devido ao fato da mudança, do encerramento da votação, que antecipou em 1 hora esse horário. Em alguns municípios, a votação encerrou às 3.
os municípios que têm o fuso horário da calha do Acre, do estado do Acre. No primeiro turno, o TRE Amazonas contabilizou a substituição de 64 urnas eletrônicas e mais 130 precisaram ser reiniciadas. Em 2 urnas, uma em Manaus e outra no município de Coari, a votação aconteceu de forma manual e a apuração dos votos foi feita de forma mista. Segundo o general Carlos Mansur, secretário de Segurança Pública do Amazonas, o estado registrou 49 crimes eleitorais em Manaus e em outras 14 cidades do interior, totalizando 52 prisões, sendo 12 em flagrante. E essas ocorrências de crime eleitoral, elas foram basicamente de pessoas aí, compra de votos, boca de urna, transporte ilegal de eleitores, material de propaganda irregular, enfim, foram basicamente essas ocorrências. As pessoas foram detidas, levadas à delegacia. Em alguns casos, providenciado o TCO, outros auto-prisão em flagrante e alguns aí em inquéritos policiais. A Polícia Federal divulgou que durante a Operação Eleições 2022, apreendeu em Manaus 23 cestas básicas, material de campanha, listagem de nomes com possíveis eleitores e aproximadamente R$ 2.100 em dinheiro, que seriam distribuídos em favor da campanha de um candidato a deputado federal e uma candidata a deputada estadual. A mulher que fazia a distribuição foi presa em flagrante pela Polícia Militar e encaminhada à sede da Polícia Federal. Nesse domingo, a Polícia Federal registrou ainda a apreensão de mais de R$16,4 mil em espécie e 2.600 materiais de campanha. Também foram retidos 9 veículos e 2 armas de fogo. Houve também a apreensão de documentos de requisição de gasolina para possível distribuição irregular de combustíveis no bairro da Compensa. 3 pessoas que estavam abastecendo no momento da abordagem policial, utilizando esse tipo de requisição, foram encaminhadas à sede da Polícia Federal para prestar depoimento. Outro caso envolveu um servidor terceirizado que prestava serviço à Justiça Eleitoral. Ele foi abordado no momento em que fazia um vídeo dentro da van que transportava as urnas eletrônicas. O servidor foi conduzido à Polícia Federal. O delegado da PF, Fábio Pessoa, relatou os casos registrados no interior do Amazonas. Carauari, foi registrado uma notícia de fato sobre possível compra de voto e transporte de eleitor. Com 3 declarantes, não foi feita a apreensão, apenas tomadas as providências para eventual instauração de inquérito na sequência. Manacapuru, esse ano, chama a atenção pela quantidade de procedimentos, que geralmente nem é tanto assim. Hoje à tarde foram lavrados 2 flagrantes por corrupção eleitoral, compra de voto. Em um deles foram 2 conduzidos, foi apreendido a importância de R$ 1.500, além de propaganda, santinho, né? E no outro foi um conduzido, dinheiro, caderno com anotações e a importância de R$ 2.500. O Ministério Público Estadual também participou da entrevista coletiva e destacou o número baixo de ocorrências no primeiro turno das eleições. A Procuradora Regional Eleitoral, Catarina Salles, destacou o número de denúncias de derramamento de santinhos em todas as zonas. O trabalho feito pelas forças de segurança pública, efetivamente, ele teve um efeito muito positivo. As ocorrências hoje foram poucas em comparação a outras eleições. No Ministério Público, nós já estamos recebendo algumas notícias de derramamento de santinho, essas publicações na internet e várias outras que vão entrar provavelmente amanhã. Na Operação Lei Seca, 13 bares foram fechados no Amazonas e, apesar das ocorrências, nenhuma atrapalhou as eleições. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 38 minutos. Você segue sintonizado em 100,7 com o programa 18 horas até as 7 da noite com as informações mais importantes para você. Vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, ressaca de eleições 2022 hoje, né, Cadu? Bom, vamos lá. PT e PL buscam apoio dos partidos que perderam no primeiro turno para vencer agora no segundo turno, né, Cadu? Conta mais pra gente.
Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, Carlão. Boa noite, Artemisa. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Tudo bem, Artemisa? Tudo ótimo. Olha, gente, pouco a pouco, Karime, os apoios vão chegando para os dois lados, né? O candidato Lula recebeu hoje à tarde o apoio do senador tucano Tasso Gereissati, do estado do Ceará. Ele é uma importante liderança do partido e fez isso para pressionar o PSDB a se posicionar nesse segundo turno. A pressão deu resultado. O PSDB anunciou que amanhã, terça-feira, vai reunir a direção nacional para decidir se libera os filiados para apoiarem Lula ou Bolsonaro. Já o Partido Cidadania acabou de anunciar apoio ao ex-presidente Lula. O MDB, até agora, não agendou reunião para decidir o que fazer. A senadora Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar nessas eleições, fazendo uma campanha excepcional, histórica, eu diria, já disse que tem uma opinião sobre quem ela vai apoiar no segundo turno. E ontem ela pediu pressa do partido para se posicionar. Lembrando que os três partidos, o MDB, o PSDB e o Cidadania, formaram a coligação que encabeçou a campanha de Simone Tebet. Já o partido União Brasil está sendo aguardado na sala de estar do PT, Karime. Primeiro porque a senadora Soraya Tronic agora é opositora ferrenha de Bolsonaro. Ela, inclusive, foi hostilizada pelo presidente da República e ontem foi chamada de traidora, pelos eleitores dele no local de votação. E segundo que o União Brasil tem interesse em disputar a presidência da Câmara dos Deputados em uma eventual vitória de Lula. Isso é um plano do presidente nacional do partido, Luciano Bivar. Porém, tem gente graúda do partido correndo por fora, como o secretário-geral Antônio Rueda, que vem se articulando para tentar fazer uma fusão entre o partido União Brasil e o PP, com a chancela do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que está buscando a reeleição. A incógnita, por enquanto, Karime, é Ciro Gomes. Ele, por enquanto, não anunciou se vai apoiar Lula ou Bolsonaro. O PT cogita apoiar o ex-presidente Lula desde que o candidato trabalhe para zerar as dívidas dos brasileiros no SPC e crie programas de renda mínima e de educação integral. Essas foram as condições do PDT para apoiar Lula. O martelo deve ser batido amanhã. O presidente Bolsonaro, Karime, recebeu hoje o apoio de Romeu Zema, do Partido Novo, governador reeleito de Minas Gerais, estado que, embora tenha dado uma votação maior a Lula, garantiu um resultado expressivo além do esperado para Bolsonaro. O Partido Novo vai ser uma das legendas de direita que vai apoiar Bolsonaro nesse segundo turno. E hoje Bolsonaro também recebeu o apoio de Deltan Dallagnol, o ex-procurador da República, membro da Operação Lava Jato. Lembra dele, gente? O cara do PowerPoint de Lula. Da equipe do Sérgio Moro, né? Da Lava Jato. Exatamente. Já vamos falar dele. O Deltan foi eleito deputado federal pelo estado do Paraná e hoje ele declarou voto ao presidente Bolsonaro. Agora falando do que vem por aí, após esse primeiro turno surpreendente, Karime, a gente sabe que segundo turno é outra pegada. O núcleo de campanha do PT, por enquanto, vai concentrar esforços na busca por mais apoio político e ampliar as bases nos estados. Ele, por enquanto, conta com o apoio de 4 governadores da região Nordeste que venceram a eleição no primeiro turno. Já o presidente Bolsonaro, que está em vantagem, nesse caso com 7 governadores eleitos, também deve lançar mão de mais ações populistas. Entre elas, garantir uma 13ª parcela do auxílio emergencial para as mulheres, reduzir ainda mais os impostos da conta de luz e também antecipar o pagamento desse mês do Auxílio Brasil e também do Vale Gás. Agora é tudo ou nada. A gente já sabe como funciona. Karime e Artemisa. Cadu, e com esse resultado aí das eleições, a bancada amazonense segue sem perfil técnico. Inclusive, nós comentamos hoje de manhã, quando nós conversamos pelo telefone, né? Para atuar, inclusive, na defesa da Zona Franca de Manaus. Estamos em maus lençóis, hein, Cadu? Desguarnecidos, né?
Isso mesmo, Artemisa. No Senado, o quadro ficou o mesmo, né, com a vitória de Omar Aziz, mas na Câmara, com a renovação de 50% da bancada, essa é uma questão que realmente preocupa, justamente nesses tempos de ataques ao nosso principal modelo econômico. Nós temos aí 4 parlamentares novos, né? Amon Mendel, Saulo Viana, Fausto Júnior e Adail Filho. Todos eles, sem exceção, vão precisar se dedicar bastante, se debruçar nos livros e estudar aquele emaranhado de leis federais que garantem os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. E Artemisa, não é pouco assunto, viu? É meio que uma pós-graduação em Zona Franca de Manaus. E além de muito estudo, é preciso ter tarimba, experiência, bastante diálogo para lidar com os 3 poderes da República, no caso, Governo Federal, Poder Judiciário e Congresso Nacional. Eu conversei com o consultor tributário Tomás Nogueira, que faz parte desse time de técnicos que operam no circuito Manaus-Brasília. Vamos ouvir o que ele disse. Ele também está preocupadíssimo com essa situação. Na minha opinião, nós vamos ter um desafio muito grande pela frente. Nós tivemos essa renovação da bancada de 50%. É importante registrar a saída do Marcelo Ramos, do Zé Ricardo, do Bosco Saraiva, que eram parlamentares que tinham influência, capacidade de articulação e presença nas discussões no Congresso Nacional. E temos 4 novos atores, especialmente novos na política, mas que chegam com todo o gás, é verdade, mas terão de enfrentar o teste de Brasília, o teste da capacidade de influir, o teste da capacidade de se articular, de conversar. Não é simples, não é fácil. O nosso modelo econômico vai ser questionado e essas pessoas serão testadas na sua capacidade de defesa disso. Espero que saiam bem, mas tenho aqui comigo uma enorme preocupação. Guardo comigo essa enorme preocupação. Espero que todos nós possamos trabalhar para dar suporte a eles nessas lutas que virão. Penso também que aumenta a responsabilidade de parlamentares que se reelegeram. O Sidney Leite, tivemos a oportunidade de trabalhar com ele, já tinha no seu radar essas preocupações com o polo industrial de Manaus e as nossas questões da Zona Franca. O Átila Lins precisa voltar a tratar desse tema e utilizar sua capacidade de articulação para que a gente consiga fazer a proteção do modelo. É o caminho, penso eu. 18 horas. A gente acompanhou a análise feita pelo consultor tributário Tomás Nogueira, que foi superintendente da SUFRAMA, a respeito da nova bancada amazonense em Brasília em relação à Zona Franca de Manaus. Cadu. Observa, Karime, que o Tomás Nogueira espera o empenho dos novatos, porém ele dá uma chamada nos veteranos, como o deputado Átila Lins, que é um parlamentar constituinte. É importante dizer que a polarização política afetou bastante a nossa bancada e alguns parlamentares, principalmente os mais alinhados ao presidente Bolsonaro, escolheram não se unir à bancada do Amazonas e isso prejudicou bastante a última legislatura. E a gente entende também, respeita o resultado das eleições, mas nesse quesito, Karime, em defesa da Zona Franca de Manaus, nós perdemos um importante aliado, que é o deputado Marcelo Ramos. Ele tinha essa capacidade de dialogar com o Congresso Nacional, com o Poder Executivo, defender o Amazonas de forma técnica, política. Com certeza, ele seria um forte candidato a presidente da Câmara dos Deputados. E também perdemos aí o deputado Bosco Saraiva, que se candidatou a deputado estadual. Ele mobilizou o partido dele, Solidariedade Nacional, para defender a Zona Franca de Manaus. A liderança da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, Karime, deve aí ficar por conta, provavelmente, dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, em termos de experiência. A gente só espera agora que a bancada mude de postura no próximo ano e se una definitivamente em defesa da Zona Franca de Manaus, em defesa do estado do Amazonas. Karime e Artemisa. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, tchau, tchau. gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora em Manaus, 6 horas e 48 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, os resultados das eleições da Assembleia Legislativa do Amazonas. 14 deputados se reelegeram e outros 10 aparecem na nova composição. É o nosso assunto em instantes. 18 horas.
Vamos conferir agora o tempo e a temperatura para amanhã com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 46% e 96%. Mix. Bom, e a Assembleia Legislativa do Amazonas passou por uma repaginada, não é, Artemisa? A renovação foi aí de 40%, não é isso? Isso mesmo, pois é, Karime. E esses nomes ainda seguem sem definição. O resultado final atrasou porque teve sessão eleitoral em Coari, que o voto, inclusive, precisou ser no papel. O repórter Hector Silva fez um apanhado sobre as eleições para deputado estadual. Vamos acompanhar. 40% de mudança. Esse é o percentual apurado pela reportagem do 18 Horas sobre as mudanças dos nomes a deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amazonas, com o resultado parcial das eleições de 2022. 10 novos nomes assumem seus cargos a partir do ano que vem. Isso já é fato. São eles: Daniel Almeida, Mayra Dias, Vanderlei Monteiro, do Avante, Cristiano D'Angelo, do MDB, Débora Menezes, do PL, Rosenha, do PMB, Tiago Abraim, Mário César Filho e Jorge Lins, do União Brasil. Já comandante Dan Câmara e Pape, ambos do PSC, disputam a última vaga. Alguns nomes sequer tiveram algum cargo político, como é o caso de Débora Menezes, Mário César Filho e Mayra Dias. Alguns possuem uma pequena experiência, como é o caso de Jorge Lins, que já foi vice-candidato a prefeito em 2020 e também é filho do Belarmino Lins, o Belão, deputado estadual desde 1991 e que este ano decidiu não disputar as eleições. O interior, infelizmente, a gente sabe que é onde ainda há necessidade de ter progresso, de ter avanço, de ter desenvolvimento, e eu não vou fugir dessa tradição dos Lins de Albuquerque de ser um deputado municipalista, especialmente na saúde, e que por ter juízo de causa, sei que é importante ter alguém que invista, alguém que olhe com carinho, que lute para que esse tipo de avanço chegue ao nosso povo do interior. Sem dúvida, essa vai ser a minha principal bandeira, sem esquecer o setor primário, que sempre foi impulsionado pelo deputado Belão, que ao longo de quase 32 anos sempre se dedicou para vários segmentos, mas especialmente o setor primário, destinando recursos para aquisição de implementos agrícolas, como motor de polpa rabeta, como a questão também das roçadeiras, enfim, para dar dignidade ao trabalho dos nossos produtores rurais. Já estão reeleitos pela quantidade expressiva de votos os deputados estaduais Roberto Cidade, Joana Dark Cordeiro e Adjunto Afonso, do União Brasil, Felipe Souza, pelo Patriota, Alessandra Campelo e Dr. Gomes, pelo PSC, Sinésio Campos, pelo PT, João Luiz e Maiara Pinheiro, pelo Republicanos, Carlinhos Bessa, do PV, Cabo Maciel e Delegado Péricles, pelo PL, Abdala Frache, pelo Avante e Wilker Barreto, pelo Cidadania. A maior bancada e que mais dispõe de tempo será o União Brasil, com 6 dos 24 deputados estaduais. Alguns partidos, como o Cidadania e o PT, elegeram apenas um candidato. Sinésio Campos, candidato reeleito pelo PT, acredita que isso não será um problema. Uma eleição diferenciada das demais, né? Ela foi uma eleição polarizada, tem uma renovação aí. Eu nunca tive problema de aprovar projetos. Eu já tive vários mandatos pela oposição. Eu vejo que não terá nenhum problema. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E vamos agora falar dos bastidores, mais ainda da política local. Vamos conversar com a Artemisa Gadelha. Artemisa, como a gente já falou aqui, vamos para o segundo turno para decidir o governo do estado do Amazonas. Como é que foi essa virada de Eduardo Braga, já que o candidato amazonino Mendes era apontado nas pesquisas como um dos favoritos para o segundo turno? O interior do Amazonas, Karime, determinou essa virada. Na sexta-feira, eu cheguei, inclusive, a comentar que as pesquisas não conseguiram alcançar todos os municípios do estado.
temos aí 62 municípios. E que ficava difícil, né, a gente dizer assertivamente o que poderia ocorrer no resultado do interior. Nós tínhamos as pesquisas parciais, como o termômetro, o que se comentava nas ruas, nas redes sociais, enfim, e tudo apontava para o Wilson Lima e Amazonino Mendes no segundo turno. E como você perguntou, né? Como Braga conseguiu essa virada? Além do interior, que foi decisivo, como eu já disse, teve ainda o investimento pesado dos recursos do PT na campanha. E a força de Braga também nos municípios do interior do Amazonas. Ele alcançou aí 21%, metade dos votos de Wilson Lima, com 42,80%. Na capital, Eduardo ficou em quarto lugar, atrás de Wilson, Amazonino e de Nicolau. Bom, as últimas pesquisas apontavam que o Wilson vinha, inclusive, aumentando, né, a diferença contra Amazonino nas últimas semanas e que Braga começava a crescer no interior. Amazonino vinha aparecendo nas jipadas aqui na capital, mas o ex-governador teve 2 Covids, né, esse ano, o que acabou inviabilizando a ida dele mais amplamente ao interior, né, do estado. Como disse o professor de Ciências Políticas, Luiz Nascimento, na entrevista de hoje, a aparente fragilidade de Amazonino, como a população acabou enxergando, né, teve reflexo nas urnas. E os votos acabaram migrando aí para Nicolau e Braga. Mas quem venceu realmente esse primeiro turno, Karime e ouvintes? Na minha opinião, quem venceu foi o poder da máquina do governo do estado do Amazonas. Tivemos ainda a máquina da Prefeitura de Manaus, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a Câmara Municipal de Manaus e, claro, o apoio da maioria dos prefeitos do interior do Amazonas. Se comenta nos bastidores que o governador Wilson Lima já jorrou cerca de R$1 bilhão até agora nesse primeiro turno. Ou seja, não é só com recursos de campanha, não. E a equipe de marketing de Wilson Lima construiu um roteiro numa linha do tempo, né, de histórias, algumas inclusive fantasiosas, usadas no horário eleitoral e nas redes sociais, e deu certo. O jurídico do governador, inclusive, foi fundamental, ganhando várias representações contra os adversários nesse período eleitoral. Faltou fiscalização também, faltou equilíbrio no pleito. Tanto que os santinhos, como nós vimos, jorraram, né, nas ruas da capital amazonense. Se comenta ainda que alguns candidatos chegaram a pagar R$600 por um voto. E sabe o que eu escutei nas ruas? Sério isso? Poxa, me indica, quero ganhar também. E assim que o eleitor respondeu a essas denúncias. O eleitor, por sua vez, também, pelo menos a maioria, não tem interesse em se informar e discutir política. E isso não é de agora. O público evangélico, segundo as últimas pesquisas, é que tem aumentado esse interesse. E é verdade que o povo tem memória curta? Muita gente comentou que sim, porque esse era um momento para a mudança. Temos um governador réu pelo Superior Tribunal de Justiça, pela compra dos ventiladores pulmonares numa loja de vinho, pela morte das pessoas pela falta de oxigênio, e 819 mil eleitores votaram nele. Wilson Lima teve 4 anos para administrar o estado. Implantou um governo assistencialista no último ano de governo, num ano eleitoral. O povo faminto, endividado, não pensou no futuro, mas no imediatismo, no que estava recebendo agora. E sabe a síndrome de Estocolmo, quando a agressão vira afeto? Governador algoz e o povo a vítima. Eu vi essa comparação, inclusive, hoje nas redes sociais. Será que estamos vivendo essa síndrome? E um dos pontos mais importantes desta eleição, as vítimas da Covid-19, que morreram afogadas a seco, sem oxigênio, buscando ar, não foram lembradas na urna neste domingo. Pelo menos não pela maioria. Os dias de terror dos dias 14 e 15 de janeiro de 2021 não significaram nada, pelo menos para a maioria. 819.021 eleitores
que disseram sim ao caos da saúde. As delegacias fechadas às 17 horas, às 5 horas da tarde. A compra superfaturada, enfim, como nós já dissemos aqui. Todos se calaram, todos. Nem os órgãos fiscalizadores que podiam fazer algo não fizeram. Enfim, resta aí o segundo turno. Karime, será que o povo muda? Ou a nossa última esperança de justiça será mesmo o Superior Tribunal de Justiça, onde o Wilson Lima é réu? Porque a maioria ainda quer justiça, Karime. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Um detalhe saltou aos olhos dos analistas no resultado do primeiro turno da eleição para governador em Manaus. O candidato à reeleição, o governador Wilson Lima, teve quase 368 mil votos na capital. O número parece grande, mas significa apenas 34,37% dos votos. Ou seja, mais de 65% dos eleitores, ou mais de 6 em cada 10, votaram em outros candidatos. A população de Manaus respondeu no voto com um grande não aos rumos da gestão de Wilson Lima. A capital do Amazonas virou notícia internacional com a falta de oxigênio e uma das maiores mortalidades do mundo, a pandemia. E também registrou grande aumento dos crimes violentos ao longo da gestão. O resultado da eleição em Manaus no primeiro turno é um forte indicativo do que os eleitores esperam nas próximas gestões. E um sinal claro de como deve transcorrer a campanha no segundo turno. 18 horas. 7 em ponto, ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente volta. Boa noite, Artemisa Gadelha. Boa noite, Karime. Até amanhã. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.